vamos continuar a aula aqui. Agora eu falei da base decimal nossa, agora eu vou falar de bases diversas, tá? O mais propenso a cair é o binário, certo? Porque a nossa linguagem de computador de hoje em dia ela é uma linguagem binária, é uma linguagem que faz muito sentido dentro da eletrônica, porque é muito fácil de aplicar em termos de circuito. O passa corrente, não passa corrente, sim ou não, verdadeiro ou falso. Isso é muito bom. Então, quando eu tenho binário, significa a base é 2, significa que eu tenho dois símbolos. Ou seja, eu preciso do símbolo 0 e do símbolo 1. O nosso sistema é decimal, a gente precisa de 10 símbolos para representar todos os números do universo, certo? Com 10 símbolos eu represento todos eles. Eu tenho 0, 1, 2, 3 até o 9. O nosso base 2, ele vai usar o 0 e o 1, certo? A gente representa um número numa base diferente da base decimal, geralmente a gente escreve aqui do lado a base, tá vendo? Base 2. Então esse número é o número 1101 base 2, tá certo? E a minha pergunta é, que número é esse na base decimal? Então o que eu vou fazer? Aquela mesma coisa que eu tinha falado. Vou ficar de cá para mais fácil. Aqui, lá era equivalente, a unidade minha era equivalente ao 10 a 0, a dezena ao 10 ao primeiro, a centena ao 10 ao quadrado, a unidade de milhar ao 10 ao cubo, não é isso? Aqui a lógica é a mesma, só que como eu troquei a base, não é 10 a 0, 10 ao primeiro, 10 ao quadrado, é 2 a 0, 2 ao primeiro, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, certo? Ou seja, significa que agora eu vou fazer esse 1 vezes 2 ao cubo. Lá eu fazia vezes 10 ao cubo, não era? Só que agora é base, é base binária, então a base é 2. Esse 1 vezes 2 ao quadrado, esse 0 vezes 2 à primeira, e esse 1 vezes 2 a 0, certo? Lá eu ia fazer tudo com a base 10 na potência, porque era uma base decimal. Agora eu estou falando de base binária, então a base é 2, então a potência tem base 2. E aí você resolve essa conta normalmente. 2 ao cubo, 8, 2 ao quadrado, 4, 0 vezes 2, 0, 1 vezes 1, né? 2 elevado a 0 é 1, dá 1. Se eu somar isso aqui, isso é 13. Eu até coloquei o 10 aqui para mostrar que essa é base 10 mesmo, tá certo? Então, esse número é igual a 13 na base decimal que a gente conhece, certo? Ou seja, esse número na base binária é 13 na base decimal. E aí a pergunta agora é como que eu faço o contrário? Como que eu saio da base decimal para chegar na binária? Então eu tenho 13 e pergunto para você, como que é 13 em binário? Porque, ok, esse aqui é mais simples, você está fazendo uma conta, você está fazendo uma multiplicação, não é isso? A lógica é exatamente a mesma, só que você vai fazer a divisão, você vai voltar, certo? Então o que, que você faz? Você vai pegar 13 aqui, como você quer passar para a base 2, eu vou dividir por 2. Então eu peguei lá, 13 dividido por 2. 13 dividido por 2, isso dá 6. 6 vezes 2, 12, subtrai, deu 1 de resto, certo? E aí você pega esse 6 agora, divide por 2. Aí vai dar 3 vezes 2, 6, menos 6, deu o resto, 0. Pega o 3 e divide por 2. Isso deu 1. 1 vezes 2, menos 2. 3 menos 2 deu o resto 1. Pega esse 1 aqui, divide por 2. Dividiu por 2 deu 0 de quociente, presta atenção, 0 vezes 2 menos 0, 1. Você vai parar quando você chegar no quociente 0, ok? Chegou no quociente 0, parou. E aí o que eu faço? Eu pego todos esses restos nessa direção, ok? Do último para o primeiro. Esse é o número em binário, ok? Olha só, 1101. 1101. Você achou exatamente aquele número na base binária, certo? E isso vale para qualquer transformação de base que você for fazer. O resto são os algarismos daquela transformação, ok? Então eu estou pegando isso aqui e dividindo, colocando tudo na base 2. Dividi tudo por 2 e fui dividindo por 2, pegando os quocientes, pego o quociente e divido por 2, quociente dividido por 2, quociente dividido por 2, quociente dividido por 2, até eu chegar que meu quociente fosse 0. Quando você chega que seu quociente é 0, não é o resto, hein? É o quociente. Quando você chega que seu quociente é resto, significa que acabou. Esse último resto é o seu primeiro número lá da esquerda do seu número, tá certo? Então ficou aqui resto 1, resto 1, resto 0, resto 1. Significa que 1101 na base binária é o 13 na base decimal. Fechou? Do lado de cá, eu tenho uma base genérica qualquer, entendeu? Só para te mostrar. Eu estou fazendo com hexadecimal, mas serve para hexadecimal, que é base 16, para octal, que é base 8, para o meu sexagesimal, que o babilônico fazia lá, que é base 60, para qualquer base X que o cara inventar. Isso que é importante, cara. Vai que o cara na prova inventa uma base 7 para você, inventa uma base
42, não interessa. O sistema é exatamente o mesmo, é igual, certo? O que interessa é, toda base n, eu preciso de n símbolos, certo? Então, na binária, eu precisei de 2 símbolos, do 0 e do 1. Na decimal, eu preciso de 10 símbolos, do 0 até o 9. Agora, na hexadecimal, por exemplo, eu preciso de 16 símbolos. E aí lascou, porque nos símbolos, números que a gente conhece, só tem do 0 até o 9. Tem 10 símbolos, não tem? Então, a gente precisa de mais 6 símbolos, certo? Para completar os 16. E aí a gente usa letra maiúscula de forma A, B, C, D, E, F, certo? O A para representar o valor 10, o B representa o valor 11, o C o valor 12, o D o valor 13, o E o valor 14 e o F o valor 15. Ah, professor, foi até o 15, não foi até o 16. Claro, porque tem o 0. O 0 completa os 16 símbolos, ok? Então, F vai ter valor 15. Então, como que eu faço? Exatamente a mesma coisa, cara. Você só tem que abstrair que a letra vale o valor, certo? Se o cara te der um símbolo genérico lá, você vai transformar o símbolo em valor, não vai? É exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, o número 3A1 na base hexadecimal. 3A1 na base hexadecimal. Esse número é quanto na base decimal? Então, o que eu faço? Aquela mesma coisa. Esse daqui equivale ao 16 a 0, esse equivale ao 16 a primeira, esse equivale ao 16 ao quadrado. E aí a mesma lógica. Se fosse um número decimal, você ia fazer 3 vezes 10 ao quadrado, não é isso? Aqui você vai fazer 3 vezes 16 ao quadrado. Esse número ele tem valor 10, então ele é um 10 vezes 16 à primeira. Esse daqui tem valor 1, então ele é 1 vezes 16 a 0. Se você resolver essa conta aqui, o 16 ao quadrado vezes 3 dá 768, 16 vezes 10, 160, 1 vezes 1 dá 1. Soma isso aqui e deu 929 na base decimal. Ou seja, esse número na hexadecimal é igual a esse número na base decimal. 929 na base decimal. E aí a pergunta é, como que eu volto? Exatamente igual eu fiz na base binária, só que aqui eu dividi por 2, não é isso? Aqui eu dividi por 16. Então eu peguei lá, 929, dividi por 16. Por 5, deu 80 menos 80, desceu 12, desce o 9, vai dar por 8, 128, é o resto 1, certo? Como que eu sei que acabou, né? A primeira divisão? É uma divisão normal, gente, euclidiana. Quando eu coloquei o chapeuzinho no último aqui e ele desceu, é a última parte da divisão, ok? Aí eu cheguei no resto 1. Aí eu peguei essa resposta, que é o meu 58. Dividi por 16. 3 vezes 16, 48, subtraído é o resto 10. O resto 10 pode, é bom, é o A, não é isso? Aí eu peguei esse 3 e dividi por 16. Agora o quociente deu 0, ó. Porque 0 vezes 16 dá 0, 3 menos 0 deu o resto 3. Aí pronto, aí acabou a minha conversão de base. A partir do momento que o quociente aqui deu 0, acabou sua conversão de base. Lê ao contrário, os restos, né, como eu tinha falado, então é 3, 10, 1. Então 3, 10 é o A, certo? 1, que é o último aqui. Ou seja, esse, eu coloquei ali base 10, aqui é base 16, né, gente? Isso aí. Isso aqui é base 16. Então, o meu 929 na base 10 é igual ao meu 3A1 na base 16. Fechou? Você vai converter qualquer base exatamente desse jeito, tá? É questão de prática, treino. É muito simples, você só tem que treinar, certo? Se você treinar isso aqui, você consegue converter qualquer base que o cara tacar na sua mão na hora, durante a prova. Fechou? Aí agora, na próxima aula, eu vou fazer bem rapidinho uma parte de História da Matemática, só para a gente entender de onde é que vem a trigonometria, para que na próxima aula a gente inicie a trigonometria. Fechou? Valeu!